Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha alma imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta segunda parte do recolhimento, como foi anunciado pelo título que foi dado ao recolhimento, vamos aprofundar no tema o Opus Dei, uma parte da família da Igreja. São José Maria dizia que era uma partezinha da Igreja, o Opus Dei. A expressão família da Igreja nos convida a contemplar a Igreja como a nossa família, nossa casa, nosso lar espiritual, onde encontramos a verdadeira comunhão dos filhos de Deus, a profunda fraternidade com todos os nossos irmãos na fé, que chamamos assim, irmãos, né? Somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus. Iremos refletir sobre a profundidade e beleza dessa realidade que nos une em família. Primeiro, considerando o que vem a ser a família, como é importante a família. O Papa Francisco nos lembra da importância da família ao afirmar que nela nós vivemos a primeira experiência de comunhão entre pessoas. Então, é no seio da família que aprendemos a cultivar o amor fraterno, a praticar o perdão, a descobrir a alegria do serviço mútuo. E a família se torna uma escola de virtudes, de qualidades, um espaço onde os valores do Evangelho são vivenciados e transmitidos de geração em geração. Por isso se afirma que a família cristã é uma pequena igreja doméstica. E na família não compartilhamos apenas dos laços de sangue, nós somos unidos também por vínculos mais fortes, vínculos sobrenaturais. Nos ajudamos, nos apoiamos sobrenaturalmente. Cada membro da família, se é fiel à sua missão, e a missão de um cristão dentro da família talvez seja a sua missão mais importante na vida. Esse desempenho da sua missão, da paternidade, da maternidade, da filiação, da fraternidade, são fontes de graça divina para todos os membros da família. E essa ajuda mútua, essa oração em comum, essa oração de uns pelos outros, sustenta os demais membros da família. Podemos pensar em exemplos inspiradores, como o de Santa Mônica, que tanto rezou pelo filho, tanto chorou pelo filho, e pelas suas orações e lágrimas conseguiu a conversão de seu filho Santo Agostinho. Os pais de Santa Teresinha, como foram importantes, não só na vida dela, como de outras filhas que foram muito santas também. A mãe e a irmã de São José Maria Escrivá, que também tiveram um papel muito importante no Opus Dei, na formação desse ambiente de família do Opus Dei. Famílias que se tornaram faróis de luz para muitas outras famílias. Agora podemos pensar que também a igreja em si, por sua vez, é família de famílias. É um corpo enriquecido pela vida de todas as igrejas domésticas. Então, cada família, nascida do amor conjugal, elevada à ordem sobrenatural pelo sacramento do matrimônio, se torna um bem precioso para a igreja. Há uma relação vital entre família e igreja.
A igreja, sem dúvida, é um grande bem para a família, e a família se alimenta dos ensinamentos da igreja, dos sacramentos que são oferecidos pela igreja, etc. Mas a família também é um imenso bem para a igreja. O Papa Francisco nos recorda, né, que o amor vivido nas famílias é força permanente para a vida da igreja. Então, nessa união amorosa entre os esposos, na beleza da paternidade, da maternidade, essa participação no poder criador de Deus que se vive nas famílias, essa relação entre os esposos, né, que compartilham projetos, ideais e junto enfrentam fadigas, preocupações da vida. E nesse amor mútuo que é cultivado, celebram os momentos felizes, se apoiam nos momentos difíceis. Então, a família, ao viver esse dom recíproco, gratuito, se torna, como diz o Papa Francisco, resposta única e insubstituível para a igreja. Esse testemunho de amor, de vida, é essencial, não só para a igreja, para toda a sociedade. A valorização da família comporta a valorização da vida. Podemos dizer, eu sou pró-família, portanto eu sou pró-vida. E só há uma pró-vida quando há uma pró-família, senão não existe. Então essa compreensão sobre a família, né, fortalece os laços conjugais, paternais, filiais, fraternais, não só na família, mas na sociedade como um todo. Gostaria também de convidá-los a refletir agora sobre uma verdade profunda contida nas palavras de uma canção simples de igreja, em que nos fala: o próprio céu desejou ser família. Então, e também fala da aspiração da família de ser céu. Então, é uma visão poética, mas teológica também, que nos leva a contemplar a grandeza do plano divino para a família cristã. O Papa São João Paulo II já dizia: a Santíssima Trindade é família, né? Encontramos o Pai, o Filho, o Espírito Santo numa comunhão perfeita de amor. E essa realidade que é intangível, um mistério, né, se torna modelo para as nossas famílias. Nós somos chamados a fazer parte dessa família da Santíssima Trindade. Somos filhos de Deus, já pelo batismo, mas somos chamados na eternidade a identificar-nos com Cristo e ser plenamente filhos de Deus. Só no céu que seremos plenamente filhos de Deus. E iremos viver em comunhão perfeita com as pessoas divinas, com as pessoas da Santíssima Trindade. E se pensamos também na revelação de Cristo, né, que ensinou que Deus é nosso Pai, e nos ensinou a rezar o Pai Nosso, né, e contou aquela parábola tão bonita do filho pródigo, né, para mostrar que Deus é um Pai que nos espera, que nos ama, que espera o nosso retorno a Ele sempre. Nós podemos experimentar a sua misericórdia, o seu amor paternal. E o Papa Francisco, desde os primeiros meses do seu pontificado, destacou a igreja como família de Deus. Então, é algo importante. A igreja significa convocação. Nós somos chamados, convocados a fazer parte da família divina. Então, a Santíssima Trindade é o fundamento, o modelo dessa união no amor. E o Papa Francisco vai falando das pessoas divinas, ele vai dizer: uma existe para a outra, uma com a outra, uma pela outra e uma na outra. Elas são pessoas que vivem uma para a outra, com a outra, e que esse modelo, que é o modelo para a família, que nós devemos viver um para os outros, uns nos outros, uns pelos outros. Essa é a vida de Deus, o mistério do amor de Deus vivo. Então nós somos chamados a viver essa comunhão, não apenas com palavras, mas com gestos, com obras.
E tendo em vista isso, que nós somos família, que a igreja é família, São José Maria Escrivá, ele gostava de dizer que o modelo para a igreja e para todas as famílias é a Sagrada Família. E nós temos esse quadro tão belo, né? Que está a Sagrada Família aqui, né? São José, Maria, o Menino Jesus. E São José Maria dizia: nós fazemos parte dessa família, da família de Nazaré. Nós temos Nossa Senhora como mãe. O Papa Francisco insiste nessa ideia. Nós temos mãe na vida espiritual, que é Nossa Senhora. Nós temos o Santo Patriarca São José, que também é nosso pai. Santa Teresa dizia: quem não conhece o poder de São José, experimente a sua intercessão e verá quão poderoso é São José. E ela chamava São José meu pai. Santa Teresa chamava assim. São José Maria pegou de Santa Teresa e dizia: nosso Pai e Senhor. E Jesus é nosso irmão, né? Então a Sagrada Família é modelo para nós, de exemplo de unidade, de amor, de cuidado mútuo. São José Maria, comentando sobre a Sagrada Família, dizia: ali não se reserva nada, cada um se gasta, se vive para o outro, se entrega ao outro, né? É modelo para as nossas famílias. E devemos estar unidos entre nós. A igreja é uma família. Basta a gente pensar que nós chamamos o Romano Pontífice de Papa, que também é nosso pai espiritual, é papai, né? E vejam, nos papas nós devemos ver Cristo. Há um ditado que São José Maria gostava muito, que reflete essa realidade: onde está o Papa, está a Igreja, está Cristo. E sem o Papa não está, nem a Igreja, não está Cristo. E São José Maria, ele fomentou um amor, né, ao Romano Pontífice imenso. São José Maria teve com vários papas, né? Ele sempre se emocionava. Ficava como praticamente uma criança perto do Papa, né? E dizer: porque eu tenho fé, né? Eu sei que eu estou diante do representante de Cristo na Terra, do vice-Cristo na Terra. E então sempre esse amor profundo a gente vai encontrar no Opus Dei pelo Papa. E devemos encontrar não só no Opus Dei, em toda a Igreja, né? Como muitos devem saber, a prelazia do Opus Dei está passando por uma reformulação jurídica, né, se se pode dizer isso, né? E durante a história do Opus Dei, houve várias figuras jurídicas, né? Embora o Opus Dei sempre foi aquilo que ele é, né? Porque sempre seguiu o carisma, mas tem uma roupagem jurídica a todos nós, né? Eu encontrei uma carta de São José Maria que ele fala sobre configurações jurídicas que não eram adequadas por Opus Dei. E o amor que ele tinha pela Igreja transparece pelo Papa também. Se me permite, é um texto um pouco mais longo, mas acho que vale a pena. Como vocês sabem, né, os ordinários da diocese em que trabalhamos geralmente nos entendem e nos amam. Quer dizer, os bispos normalmente gostam do Opus Dei, muitos deles, principalmente aqui no Brasil, estão pedindo para o Opus Dei para suas dioceses, né? E qualquer que seja a forma jurídica que a obra possa eventualmente ter, a Igreja, que é nossa mãe, respeitará o modo de ser dos seus filhos, porque ela sabe que com ela pretendemos apenas servi-la e agradar a Deus. Esta é a razão pela qual não admitimos sobre a Igreja nenhuma dúvida, nenhuma suspeita e nem toleramos qualquer protesto. Não procuramos os lados vulneráveis da Igreja por causa da ação dos homens para criticá-la, como costumam fazer alguns que parecem que não têm fé nem amor, né? Não consigo conceber que alguém possa amar a própria mãe e falar mal dela.
e nunca estaremos suficientemente satisfeitos com o nosso trabalho, por mais serviços que, com a graça de Deus, prestemos à Igreja e ao Papa, porque o amor exigirá de nós cada dia mais, e os nossos trabalhos parecerão sempre modestos. Juntamente com o amor abnegado, devemos ter grande confiança. Eu estou certo de que a confiança crescerá em suas almas, com a ajuda de Deus, apesar dos mal entendidos que o Senhor permitirá, que, insisto, nunca serão mal entendidos da Igreja. Nesse espírito de confiança filial, sempre receberemos com alegria e felicidade qualquer notícia que nos chegue da esposa de Jesus Cristo. Mesmo quando dolorosa ou possa parecer aos olhos das pessoas de fora da obra como dolorosa, pois sabemos que nada de mal nos pode advir da Igreja. Eu ouço assegurar-vos que esta nossa alegria, aconteça o que acontecer, não deixará de causar espanto e surpresa, e sobretudo edificação naqueles que, sem razão, porque não pode haver, esperam de nós uma reação diferente. Então sempre haverá esse amor pela Igreja, essa confiança pela Igreja, né, essa adesão ao Papa, à vontade do Papa, né, que é muito importante. E como seria importante que todos os cristãos também agissem dessa maneira? Uma vez o prelado do Opus Dei atual fizeram uma pergunta até difícil para ele, numa reunião de muitos jovens. Perguntaram, um rapaz falou assim: padre, alguns amigos meus falam mal do Papa. Aí o prelado do Opus Dei falou: olha, o Papa, quando fala sobre fé e moral de forma solene, ele é infalível. Em termos de pastoral, o Papa não é infalível, né? Porque são questões opináveis, né? Mas nós normalmente aderimos à opinião do Papa, que tem um conhecimento maior do que nós temos, né? Mas o que nunca vamos permitir, mesmo que alguém discorde da opinião do Papa em algum tema, né, é criticá-lo. Nunca podemos criticá-lo, né? Então, essa é a atitude do prelado e do Opus Dei: nunca criticar, nunca falar mal de nenhuma decisão do Papa, mesmo que alguma delas a gente possa discordar. Então, primeiro, essa união com o Papa. Depois, união também entre toda a Igreja. Nós não queremos uniformidade. Os carismas na Igreja se acrescentam, se somam, né? Enriquecem a Igreja, né? São José Maria dizia: o Opus Dei é uma partezinha da Igreja. Às vezes ele falava: o Opus Dei é um caminho na Igreja, não é o caminho. Existem muitos caminhos. Ele até gostava de uma frase que era: cada caminhante siga o seu caminho. O que significa isso? Que nem todo mundo tem que seguir o Opus Dei, que tem vários caminhos na Igreja, que cada um encontre o seu caminho, né? E todos eles se acrescentam, e numa família é normal que seja assim. Os filhos têm temperamentos diferentes, modos de ser diferentes, né? Mas que há uma grande riqueza e nós nos sentimos irmãos. E nós temos grande amor por todos os movimentos da Igreja, por todas as instituições da Igreja. Às vezes perguntam, né, o que você acha dos carismáticos? Eu não tenho que achar nada, né? Se são aprovados pela Igreja, eu, né, tenho que mais valorizar o trabalho que eles fazem, o apostolado que eles fazem. Às vezes perguntam: o que você acha do movimento de Emaús? No Emaús eu tenho uma simpatia muito grande, se você quer saber, né? Porque eu conheci Monsenhor Bianchini, né? Até fui confessor dele no final da vida dele. Foi um grande amigo meu. Ele foi diretor espiritual do movimento de Emaús, então eu tenho um grande carinho pelo movimento de Emaús. E também carinho porque, graças ao movimento de Emaús, o servo de Deus Marcelo Henrique Câmara, que foi do Opus Dei, né, teve a sua conversão. E o que eu acho do cursilho? O cursilho também tem grande simpatia porque meus pais eram cursilistas, né? Então, mas por todos nós devemos ter simpatia, porque todos somos da mesma família. É uma família só, a família da Igreja. Então é importante ter essa união. No Opus Dei, Deus quis que a paternidade de São José Maria fosse algo muito forte.
No início da obra, eram poucas as pessoas da obra. E tinha um fiel do Opus Dei, chamado Isidoro Zorzano, que foi colega do ensino médio de São José Maria. Então, no começo, quando eles se encontraram, aliás, foi uma coisa providencial. São José Maria ia para uma rua, ia sempre para uma rua, resolveu passar por uma outra. Isidoro, por uma terceira rua, resolveu pela mesma rua de São José Maria se encontrar. Deus fez que eles se encontrassem. Logo, logo ele entrou para a obra. São José Maria explicou o Opus Dei para ele e ele entrou para a obra. No comecinho, como eles eram colegas de ensino médio, eles se tratavam quase como irmãos, mas pouco tempo, porque logo Isidoro percebeu que a relação entre eles não era de irmãos, né? E começou a chamar São José Maria de padre, em espanhol, pai. E São José Maria começou a chamar ele de hijo, filho. E é assim que nós chamamos os prelados, de padre, né, no Opus Dei. E São José Maria, nosso padre, nosso pai espiritual. E essa paternidade de São José Maria, ele encarnou de uma forma muito vibrante. Ele fazia até declarações de amor para as pessoas da obra. Dizia: vocês são a razão da minha vida. Né? E até de uma forma simpática, do seu jeito, né? Um jeito muito familiar. Ele era carinhoso com seus filhos. Ele chamava os seus filhos, se vocês querem saber, de pilantras, malandros, bandidos, né? Mas de uma forma carinhosa, né? Seu malandro, né? Que é típica de brincadeira de família, né? De forma carinhosa de falar com seus filhos. Ele adorava, às vezes, aparecer no refeitório, né? Na sala de jantar, onde estavam os seus filhos tomando café, e começar a passar geleia no pão, dar para um, manteiga no pão, dar para outro, acertar o nó da gravata, um que estava torto, né? Gostava de se reunir com eles em tertúlia, que eram encontros familiares, que ele contava coisas muito simples da história da obra, da expansão da obra pelo mundo, né? Então tinha todo esse carinho. O irmão de São José Maria, que nós chamamos na obra Tio Santiago, né? Ele dizia: o meu irmão é mais do que um pai, é uma mãe, né? Para todos os seus filhos, né? Porque ele se desvive, ele se preocupa, ele está sempre com o coração nos seus filhos. Eu lembro que tem uma tertúlia gravada, um encontro com uma multidão de pessoas, que São José Maria sobe no palco, porque era um ginásio, e ele diz: vocês me desculpem se hoje eu não consegui estar com a cabeça aqui. Não é literal, mas ele falou mais ou menos isso. Porque um filho meu, que é um dos 3 primeiros sacerdotes do Opus Dei, vai fazer uma operação hoje. E eu não vivo. Meu coração e minha cabeça estão com ele. Então eu acho que ele quis alertar, porque talvez ele ia estar um pouco mais aéreo, porque ele estava preocupado com aquele seu filho. Ele não quis cancelar a reunião, mas, né, e aproveitou para pedir orações, né, por aquele seu filho. Essa preocupação, esse desvelo, né, esse cuidado também, como São José Maria cuidou muito do Opus Dei. Houve períodos de dificuldade na igreja, né? O Concílio Vaticano II recolheu a mensagem da obra, da busca da santidade no meio do mundo. O Concílio Vaticano II foi maravilhoso, mas teve muitas más interpretações e houve uma crise na igreja, né? Muitas pessoas perderam a vocação, muitos padres, muitas freiras, né? Por uma confusão, não pelo concílio, pela interpretação errada do concílio. E São José Maria começou a escrever cartas para que seus filhos não ficassem perdidos, não ficassem desorientados, que ele chamava as campanadas, o toque de sinos, o pessoal acordar, né? Em que ele dizendo: o caminho correto é esse, não é aquele. Então ele ia acertando as coisas, né? Para que ninguém se perdesse no Opus Dei. E, graças a Deus, não se perderam no Opus Dei, graças à santidade de São José Maria. Bem, vamos encerrando também essa meditação, esse recolhimento, mas que pensemos que a igreja é família. Por isso o Opus Dei é família, porque é uma partezinha da igreja, que devemos estar muito unidos, né, ao Santo Padre, o Papa, que devemos estar unidos entre nós, que devemos ter um santo orgulho
das coisas da igreja, do bem que a igreja faz. Lembrei agora de uma história, se me permite, eu estava encerrando, mas vou contar uma história. Né, o porta-voz do Papa João Paulo II era o do Opus Dei, Joaquim Navarro Valls. E uma vez que ele fez uma viagem a Cuba, ele veio na casa onde nós morávamos, em Roma, e contou como foi a viagem. Né? E disse que na época, né, Fidel Castro queria expulsar todos os padres religiosos, religiosas de Cuba. Era uma situação bem complicada. Mas não fez isso porque ele percebeu que quem cuidava dos pobres e dos doentes eram as religiosas. Senão ia ter uma crise em Cuba. Mas São João Paulo II negociou, por causa disso, que também permitisse, primeiro, que não expulsasse os padres e que entrasse padres novos para substituírem os padres que estavam morrendo, os mais idosos que estavam morrendo. E conseguiu isso de Fidel Castro, né? Mas por quê? Quem cuidava dos pobres? Quem cuidava dos doentes? As religiosas. Basta a gente pensar nas escolas que há no mundo, basta a gente pensar nos hospitais que são cuidados, né, pela igreja, basta pensar no bem que a igreja faz. A gente tem que ter um santo orgulho pelo bem que a gente faz. Né? Bem, vamos encerrando pedindo a Nossa Senhora, nossa mãe espiritual, que interceda por nós, para que façamos parte da Sagrada Família de Nazaré e dessa família que é a igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.